Pessoal, vamos resolver então as questões 87 e 88 do vestibular 2021 da FUVEST, tá certo? Enfim, a prova é a prova V, né? V de Vitória, mas que na verdade são acho que 5 provas, né? Com letras diferentes, mas são simplesmente as mesmas questões, né? Embaralhando-se ali alternativas, etc. Mas enfim, para você conferir o gabarito oficial, né? A prova V, que é aquela que a FUVEST disponibiliza, né? Enfim, porque na verdade as provas, no fim das contas, são todas iguais. Mas enfim, vamos lá. Questão 87, então, no vídeo seguinte. Para estudar equilíbrio químico de íons cobalto 2+ em solução, uma turma de estudantes realizou uma série de experimentos explorando a seguinte reação, né? Íons cobalto mais 2 reagindo com íons cloreto, produzindo esse composto, né? Enfim, esse íon, né? Tetacloreto de cobalto, também aquoso. Mas enfim, você pode tomar um sal de cobalto, né? Cloreto, nitrato, dissolvê-lo, né? Em água, então, os íons cobalto estarão aí solvatados, né? Coordenados octaedricamente a 6 moléculas de água. Se você acrescentar íons cloreto, na solução de HCl, por exemplo, enfim, esses íons cloreto vão se ligar ao cobalto, formando esse tetacloreto, né? Em meio aquoso, né? Enquanto o íon cobalto produz uma solução vermelha, a reação, né, com o cloro, formando esse tetacloreto aí, o composto é azul, né? Então a solução passa de vermelho para azul. Na verdade não é bem vermelho, né? O nitrato de cobalto ele já é um pouco mais avermelhado, realmente, né? Mas o cloreto, por exemplo, é mais um pink, assim, um rosa bem vivo, né? Mas enfim, vamos falar vermelho. Bom, nesse equilíbrio, o composto de cobalto em água apresenta coloração vermelha, enquanto o composto com cloreto coloração azul. Vamos lá. Para verificar o efeito de ânions de diferentes sais nessa mudança de cor, 7 ensaios diferentes foram realizados, né? Aos tubos contendo apenas alguns ml de uma solução de nitrato de cobalto, o nitrato realmente é mais avermelhado, né? Tanto o sal quanto a solução, de coloração vermelha, foram adicionadas pequenas quantidades de diferentes sais em cada tubo, como apresentado na tabela, com exceção do ensaio 1, no qual nenhum sal foi adicionado. Vamos ver a tabela então, e aí compreender melhor a questão, né? Você tem então aí na primeira tabela os 7 ensaios, né? No tubo 1, no ensaio 1, no tubo de ensaio 1, você simplesmente tem a solução do nitrato de cobalto. Ela é vermelha no começo e no final. Você não acrescentou nada, né? E aí você tem adições de, né, cloreto de potássio, sulfato de sódio, cloreto de cobre, 1, sulfato de potássio, cloreto de prata e cloreto de sódio, né? E aí indica-se qual a cor final da solução após a adição da solução, né, dos sais. Os ensaios 5, 6 e 7, né, a primeira tabela está com ponto de interrogação, não diz qual é a mudança de coloração. E é justamente, né, nessa tabela aí que aparece alternativas A, B, C, D e E, que você vai ter que dizer que mudanças de coloração são essas, tá certo? E o problema traz também dados aí, né, de solubilidade em gramas por 100 ml de água, né, desses diferentes sais, tá certo? E eu coloquei na parte de baixo aí a reação de novo, né, só para a gente relembrar, tá certo? Mas vamos lá. Então, ensaio 5, né, você acrescenta sulfato de potássio, ensaio 6 você acrescenta cloreto de prata e no ensaio 7 você acrescenta cloreto de sódio. Ok. E as soluções todas começam vermelhas, né? Que em princípio de início você tem apenas um nitrato de cobalto. E a questão qual será a coloração final, né? Após você acrescentar esses sais, sulfato de potássio, cloreto de prata e cloreto de sódio. Lembrar que a reação é essa, né? O íon hexaidratado é vermelho, né? A solução é vermelha. Se acrescenta íons cloreto, forma um tetacloreto em solução. E essa solução, o composto e a solução, portanto, são azuis, tá certo? Bom, vamos lá. E qual seria a alternativa, né, que está correta, né? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo ensaio 7, que é mais simples, né, até certo ponto. Cloreto de sódio é um sal tremendamente solúvel em água. Então vou ficar com íon sódio e íons cloreto em solução. Perfeito? Bom, o composto é vermelho. O íon cobalto mais 2 hexaidratado. Quando eu acrescento íons cloreto em solução, forma-se o tetacloreto ali, enfim, em meio aquoso, a cor muda para azul, né? Bom,
Quando eu tenho uma solução de cloreto de sódio, eu tenho íons livres, íons cloreto livres em solução em abundância. Então a reação acontecerá. E aí eu vou passar então de vermelho para azul. Né? Então qual será a coloração final quando eu acrescentar cloreto de sódio, que é o ensaio 7? A coloração final com certeza será azul. Azul. Então você já pode descartar a letra A e já pode descartar a letra E. Né? Bom, cloreto de prata é um sal muito pouco, que é o ensaio 6, né? Adição de cloreto de prata. Cloreto de prata é um sal muito pouco solúvel em água. Aquelas solubilidades ali que aparecem na pequena tabela cinza, né? Em gramas por 100 ml, veja que é o sal menos solúvel, né? 1,9 vezes 10 a menos 4 gramas, grama, né? Em 100 ml de água. Inclusive é uma reação de precipitação, né? Você precipita íons cloreto numa solução de você acrescenta íons prata ou precipita íons prata, onde eles estejam presentes, evidentemente, né? Acrescentando íons cloreto. Né? Justamente porque cloreto de prata é um sal muito pouco solúvel. Então, se eu acrescento o cloreto de prata, virtualmente todo ele permanece insolúvel, muito pouco cloreto vai passar para a solução. A reação praticamente não acontecerá. Eu teria até um pouco aí, enfim, mas uma fração mínima do tetacloreto, né, que é azul, e consequentemente a maior parte do cobalto continuará ainda como cobalto mais 2 hexaidratado, né, produzindo uma solução vermelha. Então, na verdade, a coloração da solução não vai se alterar, ou seja, vai continuar vermelha. Assim sendo, né, eu teria aí como alternativas agora possíveis letra D e letra B. Letra D e letra B. Possíveis, não. Agora vamos passar então para o ensaio 5. Sulfato de potássio, um sal apreciavelmente solúvel, né? 11,1 gramas dele se dissolve em 100 ml de água. Eu vou ficar com íons potássio e íon sulfato em solução, né? Mas nem os íons potássio nem os íons sulfato, em princípio, vão interferir nessa reação. Né? Para formar o composto azul, eu preciso de íons cloreto, e não de íons sulfato ou de íons potássio, muito menos. Né? Moral da história, dissolver sulfato de potássio nessa solução que contém íons cobalto mais 2 provenientes aí do nitrato de cobalto. Né? A solução era vermelha, vai continuar vermelha, porque nem íon sódio, nem íons potássio, nem íon sulfato reagem. Né? Para formar esse composto azul, eu precisaria de íons cloreto, ou seja, a solução era vermelha e continuará vermelha. Então, no ensaio 7, que eu acrescento cloreto de sódio, vai formar o composto azul, porque eu tenho íon sódio em abundância. No ensaio 6, eu tenho íons cloreto, por certo, no cloreto de prata, mas é um sal muito pouco solúvel. Praticamente nada de íon cloreto vai ser liberado em solução, por isso a reação não acontecerá, ou acontecerá numa reação muito pequena, insuficiente para promover uma mudança de coloração. Então a coloração vai continuar vermelha. E no caso da adição do sulfato de potássio, nenhum dos dois íons reage, né? Eu preciso de íons cloreto para formar o composto azul, consequentemente a solução continuará vermelha da mesma forma. Né? Então no ensaio 7 vai ficar azul, porque eu tenho íons cloreto em abundância. No ensaio 6, embora eu tenha íons cloreto no composto que eu acrescentei, a coloração vai continuar vermelha, porque a quantidade de íons cloreto liberada em solução é muito pequena. Forma-se muito pouco do composto azul, a cor da solução então não vai se alterar, na verdade, né? Porque a maior parte dos íons cobalto continuarão como íons cobalto mais 2 hexaidratados, produzindo uma solução vermelha. O que eu produzo do composto azul é insuficiente, né, para visualmente perceber uma mudança de coloração. E no caso da adição de sulfato de potássio, nenhum dos íons reage, eu preciso de íons cloreto, não tenho, enfim, não há por que haver mudança, em princípio, da coloração da solução. Então, a alternativa correta que nos sobra é a alternativa D, né? Alternativa D, tá certo? Bom, passemos então para a questão seguinte. Questão 88 nos diz então: a reação de Maillard, que ocorre entre aminoácidos e carboidratos redutores, é responsável por formar espécies que geram compostos coloridos que conferem o sabor característico de diversos alimentos assados. A reação de Maillard é aquela reação que acontece que termina, se você pega um bife, por exemplo, né, coloca para assar, a reação, os compostos produzidos por ela, né, é que dão aquele aspecto meio amarronzado, né, forma ali, né, aquela crosta, aqueles compostos aí meio marronzados, né? Dá um aspecto meio caramelizado, né? A carne quando você assou. A reação de Maillard é que é responsável por isso. Bom, um exemplo é a reação entre a glicina,
e um carboidrato redutor. O carboidrato redutor, né, está representado aí genericamente, tem um grupo R que a gente não sabe qual é, mas enfim, ele permanece inalterado após a reação. Então você tem um exemplo, né, da reação de Maillard, de um aminoácido, que é a glicina, reagindo com esse carboidrato redutor, produzindo um composto intermediário, água e CO2. Um aminoácido específico, composto 1, né, teremos que descobrir qual é, ao reagir com o carboidrato redutor, pode gerar o composto 2, levando à formação de acrilamida, uma espécie potencialmente carcinogênica, conforme mostrado na equação. Então, o composto 1, que é um aminoácido que não sabemos qual é, vamos descobrir a identidade, reage com esse carboidrato redutor, né, que contém aí um grupo R que permanece inalterado após a ocorrência da reação, produz CO2 e água. Então, passemos para a reação propriamente dita, a questão propriamente dita no slide seguinte. E aí, então, a questão é decidir se o aminoácido que reage com esse carboidrato redutor, né, o aminoácido está sendo chamado de composto 1, seria o aminoácido presente aí nas letras A, B, C, D ou E, né, que reage com carboidrato redutor, para formar o composto 2. Tá certo? Bom, nesse caso, a minha abordagem aqui para resolver a questão é simplesmente uma abordagem, digamos, estequiométrica, né, contagem de átomos. Né, e vamos ver que ela funciona perfeitamente. Eu coloquei aí de novo a reação, né? Geral, composto 1 mais carboidrato produzindo composto 2, e aquela reação que foi usada como exemplo, né? Está indicada aí com a seta verde, né? Glicina reagindo com carboidrato redutor. Perceba-se que o carboidrato redutor tem um grupo R, cuja identidade não é, né, indicada, mas permanece inalterado, né, após a reação. Então perceba-se o seguinte, a glicina possui 2 átomos de carbono. O grupo R, não sabemos qual é, ele permanece inalterado, não tem problema. O grupo o carboidrato redutor possui também 2 átomos de carbono. Né? O composto intermediário possui 3 átomos de carbono. Né? Ligado ao nitrogênio aí tem um grupo CH3, tá, pessoal? Nessa forma de representação tem esse traço aí representando uma ligação covalente, né? E o nitrogênio está formando uma ligação dupla com um átomo de carbono e está formando uma ligação simples com outro átomo de carbono. No caso aí seria um grupo CH3. Tá? Bom, então tem o composto intermediário formado, tem 3 átomos de carbono. E um átomo de carbono está lá no CO2. Tá certo? Então, glicina tem 2 átomos de carbono. O composto carboidrato redutor tem 2 átomos de carbono, estou desconsiderando aí o grupo R, que a gente não sabe qual é a identidade. Então são 4 átomos de carbono ao todo. Um está no CO2 e os outros 3 estão no composto intermediário. Muito bem. Passando para a reação, né, composto 1, que é o aminoácido desconhecido, mais carboidrato redutor, produzindo composto 2, CO2 e água. Perceba-se que no composto 2 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Conte aí para você encontrar os 5 átomos de carbono, perfeito? Bom, na reação de glicina com composto redutor, 4 átomos de carbono nos reagentes, 4 átomos de carbono nos produtos. Na reação aí do meu composto 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Com mais o átomo de carbono do CO2, são 6 átomos de carbono nos produtos. Composto 2 mais CO2, 6 átomos de carbono. Consequentemente, no reagente eu preciso ter 6 átomos de carbono. 2 são do carboidrato redutor. Então eu já sei que o meu aminoácido contém 4 átomos de carbono. O meu aminoácido, então, eu já sei que contém 4 átomos de carbono. Perceba-se que o aminoácido da letra A possui 1, 2, 3 átomos de carbono. Então não pode ser ele. O aminoácido da letra D possui 1, 2, 3 átomos de carbono. Então também não pode ser ele. Então já eliminei a letra A e a letra D. Perceba-se que o meu composto 2 possui 2 átomos de nitrogênio. O meu carboidrato redutor não possui átomo de nitrogênio na sua composição. Por conseguinte, os 2 átomos de nitrogênio que estão no composto 2 vieram do aminoácido. Então eu preciso de um aminoácido que tenha 2 átomos de nitrogênio. Então eu já elimino a letra C também, porque o aminoácido da letra C só contém 1 átomo de nitrogênio. Sobraram então letra B e letra E como possibilidades. Letra B e letra E como possibilidades. Percebam o seguinte, né? Meu composto 2 contém 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxigênio, com mais um átomo de oxigênio da água faz 3, com mais 2 átomos de oxigênio do CO2 faz 5 átomos de oxigênio.
O meu carboidrato redutor ele contém 2 átomos de oxigênio. Então, os outros 3 átomos de oxigênio vieram necessariamente do aminoácido. O aminoácido da letra B só contém 2 átomos de oxigênio. Já o aminoácido da letra E contém realmente 3 átomos de oxigênio. Alternativa correta, letra E, em concordância aí com o gabarito oficial. Né? Então, recapitulando, né? Os aminoácidos A e D eu excluo, porque eu preciso de um aminoácido com 4 átomos de carbono e ele só contém 3 átomos de carbono. A alternativa C eu excluo, porque eu preciso de um aminoácido que contenha 2 átomos de nitrogênio e o aminoácido da letra C só contém 1 átomo de nitrogênio. Fico então entre as alternativas B e E, B de bola e E. E eu excluo a alternativa B porque eu preciso de um aminoácido que tenha 3 átomos de oxigênio, né? 3 átomos de oxigênio, perdão, 3 átomos de oxigênio, e o aminoácido da letra B só contém 2 átomos de oxigênio, então só sobrou a letra E. Então perceba-se que mesmo sem conhecer aí, né, reações de aminoácidos e tal, papá, simplesmente fazendo uma contagem de átomos, né, você consegue excluir, né, alternativas até chegar à única alternativa que preenche aí todos os requisitos. Né? Um aminoácido que tenha 4 átomos de carbono, que tenha 2 átomos de nitrogênio e que tenha 3 átomos de oxigênio. É letra E, então, a alternativa correta, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.